A mais próspera condição da sociedade, que surge como ideal, embora como ideal se atinge aproximadamente e pelo menos constitui o objetivo da economia política e da sociedade civil, é uma situação de miséria estacionária para os trabalhadores. É de todo evidente que a economia política considera o proletário, isto é, aquele que vive sem capital ou renda, apenas do trabalho, de um trabalho unilateral, abstrato, como simples trabalhador. Consequentemente, pode propor a tese de que ele, tal como um cavalo, deve receber tanto quanto precisa para ser capaz de trabalhar. A economia política não se ocupa dele no seu tempo livre como homem, mas deixa este aspecto para o direito penal aos médicos, a religião, as tabelas estatísticas, a política e o funcionário de hospício. Vamos agora além do nível da economia política e procuraremos partir do argumento anterior, que quase foi apresentado nas palavras dos economistas, para respostas para duas perguntas. 1. Qual o significado no desenvolvimento da humanidade da redução da maior parte dos homens ao trabalho abstrato? 2. Que erros cometem os reformadores em detail que ou desejam elevar os salários e por este meio melhorar as condições da classe trabalhadora ou, como Proudhon, considera a igualdade de salários como objetivo da revolução social. Na economia política, o trabalho aparece apenas sob a forma de atividade de ganho. Abre aspas. Pode ser que se argumente que as profissões exigindo aptidões específicas ou maior instrução se tornaram em seu conjunto mais remuneradoras, enquanto os salários pela atividade mecânica uniforme baixaram e têm necessariamente de baixar, como resultado da maior concorrência. É precisamente esse tipo de trabalho que, no atual estado da organização do trabalho, é o mais comum. Se um trabalhador na primeira categoria ganha agora 7 vezes mais e outro na segunda categoria tanto como há 50 anos, então os salários médios dos dois são presentemente 4 vezes mais elevados. Mas se, num país particular, só 1.000 pessoas se ocupam na primeira categoria e 1 milhão na segunda, então 999 mil não se encontram em melhores circunstâncias do que há 50 anos. Na realidade, encontram-se em situação mais crítica, se os preços do que é necessário para para a vida tiverem subido. E, no entanto, é com esses cálculos médios superficiais que nos enganamos, ou procuramos nos enganar, acerca da condição da mais numerosa classe da população. Além disso, as categorias de salário são apenas um elemento que afeta os rendimentos dos trabalhadores, porque também importa levar em conta a duração garantida do trabalho. E sobre este ponto não pode haver dúvidas no sistema anárquico da livre concorrência com as recessões e estagnação recorrentes. Por fim, devemos ter em conta o tempo de trabalho habitual, hoje e no passado, para os trabalhadores ingleses da indústria do algodão. Subiram de 12 a 16 horas por dia nos últimos 25 anos, isto é, precisamente desde a introdução da maquinaria que economiza trabalho, devido à avidez dos empresários. Semelhante crescimento num país e num ramo da indústria deve, de acordo com os já bem conhecidos direitos da ilimitada exploração dos pobres pelos ricos, encontrar-se mais ou menos estabelecida, estabelecidos em outros lugares. Schultz, movimento, né? Mesmo se fosse tão, mesmo se fosse tão verdade como na realidade é falso que os rendimentos médios de todas as classes da sociedade tivessem aumentado, as diferenças e os desvios relativos dos rendimentos teriam ainda crescido e, portanto, os contrastes entre a riqueza e a pobreza se manifestariam com mais força, porque precisamente do fato que a produção global aumenta e, na mesma medida em que se produz, as necessidades, os desejos, os apetites também aumentam e a pobreza relativa pode então aumentar, então a pobreza absoluta diminui. O Samoledo não é pobre porque com seu óleo de baleia e peixe, rançoso, porque na sua sociedade isolada todos têm as mesmas necessidades. Mas num estado progressivo que, no curso de 10 anos, por exemplo, aumenta sua produção global em 1/3 em relação à sociedade, população, o trabalhador que ganha a mesma quantia no fim de 10 anos não permaneceu nem sequer tão acomodado como antes, mas empobreceu 1/3. Fecha aspas. Mas a economia política só conhece o trabalhador como besta do trabalho, como animal reduzido às necessidades vitais mais estritas. Abre aspas, para que um povo possa desenvolver-se com maior liberdade do ponto de vista intelectual, não pode continuar escravo de suas necessidades físicas, servo de seu corpo,
Precisa, portanto, de tempo livre para poder criar intelectualmente e gozar dos prazeres do espírito. Os progressos da organização do trabalho facultam esse tempo. Um simples trabalhador na indústria do algodão não produz agora frequentemente com a ajuda de novas forças motrizes e de máquinas aperfeiçoadas, tanto como antes produziam 100 ou mesmo 250, 350 trabalhadores. Iguais realizações há, embora não na mesma escala, em todos os ramos de produção, como consequência necessária do fato de que as forças exteriores da natureza se verem progressivamente forçadas a colaborar com o trabalho humano. Se a quantidade de tempo e esforço humano que em época anterior se necessitava para satisfazer determinada soma de necessidades materiais foi reduzida pela metade, se ampliou na mesma medida o âmbito para a criação e o gozo espiritual, sem nenhum atentado contra o bem-estar material. Mas a divisão das vantagens que conquistamos ao velho Cronos no seu próprio campo é ainda determinada pelo jogo de dados do acaso cego e injusto. Calculou-se já que em França, ao presente nível de produção, a média de um trabalho de 5 horas diárias por cada pessoa capaz de trabalhar seria suficiente para obviar todas as necessidades materiais da sociedade. Apesar da economia de tempo por meio da modernização da maquinaria, a duração do trabalho servil nas fábricas aumentou para grande parte da população. A passagem do trabalho complexo ao trabalho mecânico supõe sua decomposição em operações simples, mas por ora só uma parte das operações uniformes repetitivas é realizada pelas máquinas, a outra corresponde aos homens. De acordo com a natureza das coisas e com experiências concordantes de uma tal atividade continuamente uniforme, é tão prejudicial para o espírito como para o corpo. E quando esta união da maquinaria com a simples divisão do trabalho em numerosas mãos humanas, surgem logo todas as desvantagens desta última. Tais desvantagens revelam-se, por exemplo, na elevada mortalidade dos trabalhadores de fábrica. A importante distinção entre até que ponto os homens trabalham com máquinas ou como máquinas não foi objeto de atenção. Para a futura vida dos povos, as forças naturais privadas de razão em ação das máquinas serão os nossos escravos e servos. Nas fábricas inglesas de fiação de algodão, só se encontram empregados 158.818 homens, contra 196.818 mulheres. Para cada 100 homens trabalhadores nas fábricas de algodão de Lancashire, há 103 mulheres trabalhadoras, e na Escócia, 209 mulheres para cada 100 homens. Nas fábricas inglesas de linho em Leeds, havia 147 mulheres para cada 100 homens trabalhadores. Em Dundee, na costa oriental da Escócia, 280 mulheres para cada 100 homens. Nas fábricas inglesas de seda, muitas mulheres trabalhadoras. Nas fábricas de lã, que requerem maior força física, há mais homens. De igual modo, nas fábricas de algodão da América do Norte, em 1833, havia 38.927 mulheres empregadas, juntamente com 18.953 homens. Deste modo, as mudanças na organização do trabalho trouxeram consigo uma esfera mais ampla de atividade lucrativa para as mulheres, uma situação econômica mais independente para as mulheres casadas e relações sociais mais estreitas entre os sexos. Nas fábricas inglesas de fiação de algodão, movidas a água e vapor, estavam empregadas em 1835 20.558 crianças entre os 8 e 12 anos de idade, 35.867 entre os 12 e 13, 108.208 entre os 13 e 18. É verdade que o progresso da maquinaria, na medida em que remove cada vez mais das mãos humanas todas as operações uniformes, tende para a completa eliminação destes males. Mas no caminho de tão rápido progresso está o fato de os capitalistas poderem apropriar-se das forças das classes mais baixas, mesmo das crianças, de modo fácil e barato, e a usar e abusar delas no lugar da maquinaria. O apelo de Lord Brougham aos trabalhadores, abre aspas, tornai-vos capitalistas, fecha aspas, o mal de que
Milhões de homens são apenas capazes de ganhar para comer por meio de um trabalho esgotante, fisicamente nocivo, moral e espiritualmente mutilante, de que devem mesmo considerar-se felizes por ter a felicidade de encontrar semelhante trabalho. Por conseguinte, para viver, os não proprietários são obrigados a pôr-se direta ou indiretamente ao serviço dos proprietários, isto é, a tornar-se dependentes. Criados, soldados, guides, trabalhadores, salários, empregados, salários ou emolumentos, treatments, alugar o trabalho, emprestar o trabalho a juros, trabalhar no lugar de alguém, emprestar os materiais de trabalho a juros, fazer trabalhar no lugar de alguém. Esta ordem econômica condena os homens a tais ocupações abjetas, a tal degradação desolada e amarga que, em comparação, o estado selvagem surge como uma condição real. A prostituição da classe não proletária, não proprietária sob todas as formas. Lumpenproletariado, fecha aspas. Charles Ludon, na obra Solution do Problema de la Population, estima o número de prostitutas na Inglaterra como sendo entre 60.000 e 70.000. O número de mulheres de virtude duvidosa é quase o mesmo. Abre aspas, a média de vida dessas criaturas infelizes na vida pública, depois que entraram para a carreira do vício, é por volta de 6 ou 7 anos. De maneira a manter o número de 60 a 70 mil mulheres, tem de haver pelo menos 8 ou 9 mil mulheres nos 3 reinos de que cada ano adotam este infame negócio. Isto é, cerca de 24 novas vítimas cada dia, ou a média de uma por hora. Assim, se a mesma proporção for constante pelo mundo afora, haverá constantemente 1,5 milhão dessas criaturas infelizes. A população do miseráveis cresce com a sua miséria e é no mais extremo limite da indigência que seres humanos se amontoam em grande número para lutar pelo direito de sofrer. Em 1821, a população da Irlanda era de 6.801.827. Em 1831, elevara-se a 7.764.010, um aumento de 14% em 10 anos. Em Leinster, uma província onde a pobreza é menor, a população aumentou apenas 8%, ao passo que em Connaught, a província mais pobre, o aumento atingiu os 21%. Fecha aspas. A economia política considera o trabalho abstratamente como uma coisa. O trabalho é uma mercadoria. Se o preço é elevado, a procura é grande. Se o preço é baixo, a oferta é grande. Como mercadoria, o trabalho deve mais e mais baixar de preço. Em parte, a concorrência entre capitalista e trabalhador, em parte, a concorrência entre os próprios trabalhadores o obriga. Abre aspas, a população trabalhadora, vendedora de trabalho, fica necessariamente reduzida à menor parte do produto. Será a teoria do trabalho como mercadoria diferente de uma teoria disfarçada da servidão, porque se olhou o trabalho apenas como um valor de troca. Fecha aspas. As grandes fábricas preferem comprar o trabalho das mulheres e das crianças, porque é mais barato do que o dos homens. Abre aspas, o trabalhador em relação ao patrão não se encontra de modo nenhum na situação de vendedor livre. O capitalista é sempre livre para empregar o trabalho e o operário se vê obrigado a vendê-lo. O valor do trabalho fica completamente destruído se não for vendido a todo instante. O trabalho não pode ser acumulado nem poupado, ao contrário das autênticas mercadorias. O trabalho é vida, e se a vida não for todos os dias permutada por alimento, depressa sofre danos e morre. Para que a vida do homem seja uma mercadoria, deve então se admitir a escravatura. Fecha aspas. Por conseguinte, se o trabalho é uma mercadoria dotada de propriedades mais funestas. Mas até segundo os princípios da economia política, ele não é uma mercadoria, uma vez que não é livre resultado de um mercado livre. O sistema econômico atual, abre aspas, reduz ao mesmo tempo o preço e a remuneração do trabalho. Aperfeiçoou o trabalhador e degrada o homem. A indústria se transformou em guerra e o comércio em jogo. As máquinas de trabalhar algodão na Inglaterra representam seus 84 milhões de artesãos. A indústria se encontrou até agora na situação de uma guerra de conquista. Esgotou as vidas dos que formavam em seu exército com a mesma indiferença dos grandes conquistadores. O seu objetivo foi a posse da riqueza, não a felicidade dos homens. Esses interesses, isto é, os interesses econômicos, quando de todo abandonados a si mesmos,
têm necessariamente de entrar em conflito, não possuem outro árbitro além da guerra. As decisões de guerra atribuem a derrota e a morte de um lado e a vitória do outro. É no conflito de forças opostas que a ciência busca a ordem e o equilíbrio. A guerra perpétua, nessa perspectiva, constitui a única via para obter a paz. A tal guerra chama-se concorrência. A guerra industrial, para ser conduzida com êxito, exige grandes exércitos que podem concentrar-se num ponto e ser dizimados sem restrições. Os soldados deste exército suportam as cargas que sobre eles são postas, não por devoção ou por dever, mas apenas para escapar ao duro destino da fome. Não têm afeto ou gratidão pelos chefes, estes não se encontram ligados aos subordinados por qualquer sentimento de benevolência, e não os conhecem como homens, mas como instrumentos de produção, que devem produzir o mais possível e custar o menos possível. As multidões de trabalhadores, sempre cada vez mais amontoadas, nem sequer têm a segurança de que sempre terão emprego. A indústria que os convocou apenas lhes permite viver quando deles precisa. Logo que os possa dispensar, abandona-os sem a menor preocupação. Assim, os trabalhadores que foram despedidos se veem obrigados a oferecer a sua pessoa e a força por qualquer preço que lhes concederem. Quanto mais longo, mais penoso e fastidioso for o trabalho que lhes dão, menor será a paga. É possível ver trabalhadores que labutam sem interrupção durante 16 horas por dia e que mal conseguem ganhar o direito de não morrer. Estamos convencidos, e a convicção é partilhada na Inglaterra pelos comissários nomeados para investigar as condições dos tecelões de tear manual, de que as grandes cidades industriais perderiam a sua população trabalhadora em pouco tempo, se não recebessem constantemente das regiões rurais vizinhas uma afluência regular de indivíduos saudáveis, de sangue novo. Fecha aspas. Lucro do capital. 1. Capital. Em que se baseia o capital, isto é, a propriedade privada do produto do trabalho alheio. Abre aspas. Embora o capital não se reduza ao roubo e à fraude, precisa, no entanto, da ajuda da legislação para santificar a herança. Fecha aspas. Como é que alguém se torna proprietário dos fundos produtivos? Como é que alguém se torna possuidor dos produtos criados por esses fundos? Abre aspas, através do direito positivo. Fecha aspas. O que uma pessoa adquire com o capital, com a herança de uma grande propriedade, por exemplo, abre aspas, mas a pessoa que herda uma grande fortuna não alcança imediatamente qualquer poder político, o tipo de poder que a posse imediata e diretamente ele transmite é o poder de compra, um certo direito sobre o todo do trabalho dos outros ou sobre todo o trabalho, sobre todo o produto do trabalho, que então se encontra no mercado, fecha aspas. O capital é, assim, o poder de governar o trabalho e seus produtos. O capitalista possui esse poder, não em virtude de suas qualidades pessoais ou humanas, mas como proprietário do capital. O seu poder é o poder de compra do seu capital a que nada pode resistir. Veremos depois como o capitalista, por meio do capital, exerce o poder de governar o trabalho e, em seguida, como o próprio capital governa o capitalista. Que é o capital, abre aspas, uma certa quantidade de trabalho armazenado e acumulado, fecha aspas. O capital é trabalho acumulado. 2. Fundos, stock, abre aspas, significa todo o acúmulo de produtos da terra ou do trabalho manufaturado. Só tem o nome de capital quando traz ao proprietário rendimento ou lucro, fecha aspas. 2. O lucro do capital. Abre aspas, o lucro ou ganho do capital é inteiramente diferente do salário do trabalho. A diferença se manifesta de dois modos. Em primeiro lugar, os lucros do capital são totalmente regulados pelo valor dos fundos empregados. Embora o trabalho de inspeção e de direção possa ser idêntico para diferentes montantes do capital, além disso, nas grandes fábricas, todo o trabalho é confiado a algum empregado principal, cuja remuneração não está relacionada ao capital cuja gestão superintende. Apesar de o trabalho do proprietário ficar, neste caso, reduzido a quase nada, ele ainda exige lucros em proporção com seu capital, fecha aspas. Por que é que o capitalista reclama tal proporção entre o lucro e o capital? Abre aspas. Ele não teria interesse em empregar trabalhadores, a não ser que esperasse da venda de seu trabalho algo mais que o que é necessário para reembolsar os fundos por ele adiantados, como salários. Não teria interesse em empregar uma grande soma de preferência a uma pequena soma de fundos se o seu lucro não estivesse em proporção com o volume dos fundos aplicados, fecha aspas.
O capitalista obtém, portanto, em primeiro lugar, um lucro sobre os salários, em seguida, sobre as matérias-primas que ele adianta. Qual a relação entre o lucro e o capital? Abre aspas. Se é difícil determinar os salários médios habituais do trabalho em dado tempo e lugar, mais difícil será ainda definir o lucro dos capitais. As variações no preço das mercadorias com que o trabalho negocia, a boa ou má sorte dos seus rivais e clientes, mil outros acidentes a que se encontram sujeitos às mercadorias, quer nos transportes, quer nos armazéns, originam uma mudança diária, quase horária, no lucro. Fecha aspas. Quase horária no lucro. Não, não fecha aspas. Por impossível que seja agora determinar com precisão os lucros dos capitais, pode-se, portanto, fazer uma ideia a partir do interesse do dinheiro. Se for possível obter muito lucro com dinheiro, se dará muito pela capacidade dele se servir. É pouco se também for é pouco se também pouco for o lucro obtido por sua mediação. Smith, a apropriação que a habitual taxa de lucro tem de conservar em relação à taxa de lucro líquido varia necessariamente com a subida ou descida do lucro. Na Grã-Bretanha, significa-se o duplo interesse com o que os comerciantes chamam de lucro bom, moderado, razoável, expressões sonoras que querem dizer apenas um lucro comum e usual. Fecha aspas. Qual a mais baixa taxa de lucro? E qual a mais elevada? Abre aspas. A mais baixa taxa de lucro ordinária dos capitais tem de ser algo mais do que o necessário para compensar as perdas ocasionais. Aqui está sujeita à aplicação do capital. Este excedente é precisamente o ganho ou lucro líquido. O mesmo vale para a mais baixa taxa de lucro. A mais elevada taxa que podem subir os lucros ordinários é a que a maior parte das mercadorias absorve a totalidade das rendas da terra e reduz os salários na, pro, na produção das mercadorias ao mais baixo preço, a simples subsistência do operário. O trabalhador tem de ser alimentado de uma ou outra forma, enquanto se aplica ao trabalho, mas as rendas da terra podem desaparecer inteiramente. Exemplo, os funcionários da Companhia da Índia Oriental em Bengala, fecha aspas. Além de todas as vantagens da concorrência limitada, que o capitalista consegue explorar. Em tal caso, pode ainda manter por modos respeitáveis o preço de mercado acima do preço natural. Abre aspas, em primeiro lugar, através do segredo comercial, grifos de Marx. Se o mercado está muito afastado de seus fornecedores, isto é, pelo encobrimento da mudança de preços, da sua subida acima do nível natural. O segredo de tal ocultamento é que outros capitalistas não empregam o seu capital nesse ramo. Em seguida, através do segredo na fábrica, onde o capitalista, com menores custos de produção, fornece suas mercadorias a preço igual ou até mesmo a preços mais baixos do que seus concorrentes e com maior lucro. A fraude por encobrimento não será imoral. Os transportes com valores na bolsa. Além disso, onde a produção se encontra confinada a uma localidade determinada, como, por exemplo, nos vinhos seletos, e a procura efetiva, grifos de Marx, nunca pode ser satisfeita, por fim, através dos monopólios de indivíduos e companhias. O preço de monopólio é o mais alto que se pode alcançar. Smith, outras causas fortuitas que podem elevar o lucro do capital. A aquisição de novos territórios ou novos ramos de comércio aumentam, mesmo numa região mais rica, os lucros do capitais, porque retiram parte dos capitais aos antigos ramos de comércio, diminuem a concorrência, fornecem com menos produtos no mercado, subindo assim o respectivo preço. Os comerciantes podem então proporcionar dinheiro emprestado com mais elevada taxa de juros. Quanto mais elevada for uma mercadoria e se tornar objeto de manufatura, tanto mais sobe a parte do preço que se converte em salário de trabalho e em lucro, em proporção com a parte que se dissolve em renda. No progresso da manufatura de uma mercadoria, não só aumenta o número dos lucros, mas todo o ganho subsequente é maior do que o precedente, porque o capital emprega tecelões, quem emprega tecelões é sempre necessariamente maior do que aquele que emprega fendeiros, porque não só reembolsa o capital como os seus lucros, mas paga ainda os salários dos tecelões e importa que os lucros se encontrem sempre em certa proporção com o capital, fecha aspas.
O progresso que o trabalho humano, em comparação com o produto natural, realiza no produto manufaturado não aumenta os salários de trabalho, mas eleva em parte o número de capitais, em parte a proporção do capital subsequente em relação ao capital anterior. Iremos nos referir mais adiante ao lucro que o capitalista retira da divisão do trabalho. Ele lucra de dois modos. Primeiro, a partir da divisão do trabalho. Em segundo lugar, a partir da participação crescente que o trabalho humano tem relativamente ao produto natural. Quanto maior a contribuição humana numa mercadoria, tanto maior o lucro do capital inativo. Abre aspas. Numa mesma sociedade, a taxa média do lucro do capital se encontra muito mais próxima do idêntico nível do que o salário dos diversos tipos de trabalho. Nas diversas aplicações do capital, a taxa ordinária de lucro varia com a maior ou menor certeza do rendimento. A taxa de lucro aumenta com o risco, se bem que não em inteira proporção. Fecha aspas. É evidente que os lucros do capital também sobem se os meios de circulação se tornarem menos dispendiosos ou de mais fácil obtenção, por exemplo, papel moeda. Abre aspas, a dominação do capital sobre o trabalho e os motivos do capitalista. O único motivo que determina o possuidor de um capital 3, a dominação do capital sobre o trabalho e os motivos dos capitalistas, abre aspas. O único motivo que determina o possuidor de um capital, antes de o aplicar na agricultura ou na manufatura ou num ramo particular da venda por atacado ou do comércio varejista, é o ponto de vista do próprio lucro. Nunca lhe ocorrem à mente as quantidades de trabalho produtivo que esses diferentes tipos de aplicação põem em ação, ou o valor que é acrescentado ao produto anual das terras ou do trabalho da terra. Para o capitalista, a forma mais útil de aplicação do capital é aquela que, com o mesmo grau de segurança, lhe proporciona um maior lucro. Tal aplicação nem sempre é a mais útil para a sociedade. A mais útil é a que se emprega para obter o lucro das forças produtivas da natureza. As mais importantes operações de trabalho são reguladas e dirigidas pelos planos e especulações daqueles que aplicam os capitais. E o objetivo que eles pressupõem em todos esses planos e projetos é o lucro. Mas a taxa de lucro, tal como a renda das terras e os salários, não sobe com a prosperidade nem diminui com a decadência da sociedade. Pelo contrário, essa taxa é naturalmente baixa nos países ricos e alta nos países pobres, e nunca é tão elevada como nos países que caminham rapidamente para a ruína. O interesse desta classe, os que vivem do lucro, não possui, pois, a mesma relação com o interesse geral da sociedade, como as outras duas. O interesse particular dos que desenvolvem um ramo especial de comércio ou de manufaturas é sempre, de certo modo, diferente do interesse do público e se revela frequentemente antagônico. O interesse do comerciante é sempre em alargar o mercado e limitar a concorrência. Trata-se de uma classe de homens cujo interesse nunca se identifica exatamente com o da sociedade, que, em geral, tem interesse de enganar e iludir o público. Fecha aspas. 4. Acumulação de capitais e a concorrência entre capitalistas. Abre aspas. O crescimento de capitais que faz subir os salários tende a baixar o lucro, em virtude da concorrência entre os capitalistas. Se, por exemplo, o capital que é necessário para o comércio de especiarias de uma cidade estiver dividido entre dois diferentes merceeiros, a concorrência levará cada um deles a vender mais barato do que se o capital se encontrasse nas mãos de um só. E se estivesse dividido em 20, a concorrência seria ainda muito maior, e menor seria a possibilidade deles se entenderem entre si para subir o preço das respectivas mercadorias. Fecha aspas. Agora que já sabemos que os preços de monopólio são tão altos quanto possível, porque o interesse dos capitalistas, mesmo do ponto de vista ordinário da economia política, se opõe ao interesse da sociedade, porque o aumento do lucro do capital como juros compostos vai afetar o preço das mercadorias. Segue-se que a concorrência constitui a única proteção contra os capitalistas, a concorrência que, de acordo com a evidência da economia política, tem o salutar efeito de subir os salários e reduzir os preços dos produtos em favor do público consumidor. Mas a concorrência só é possível se os capitais se multiplicarem e, claro está, em muitas mãos. O surgimento de muitos capitais só é possível mediante acumulação multilateral, pois o capital, em geral, só surge mediante acumulação e a acumulação multilateral se transforma necessariamente em acumulação unilateral. A concorrência entre capitais aumenta a acumulação de capitais. A acumulação, que sob o domínio da propriedade privada significa concentração do capital em poucas mãos, é, de maneira geral, uma consequência necessária tanto dos capitais quando os capitais se abandonam ao seu livre curso natural. É pela concorrência que o caminho fica aberto a esta natural tendência do capital.
Já vimos que o lucro do capital é proporcional à sua grandeza. Abstração feita de início à concorrência intencional. Um grande capital se acumula, portanto, proporcionalmente à sua grandeza mais rapidamente que o pequeno. Por conseguinte, independentemente da concorrência, a acumulação do grande capital é muito mais rápida do que a do pequeno capital, mas avancemos um pouco mais no processo. Com o aumento dos capitais, diminui o lucro dos capitais, em virtude da concorrência. Assim, o primeiro a sofrer é o pequeno capitalista. Além disso, o aumento dos capitais e um grande número de capitais pressupõe uma condição de crescente riqueza num país. Abre aspas, num país que atingiu um alto grau de riqueza, a taxa originária de lucro é tão pequena que a taxa de juros que esse lucro permite pagar é demasiado baixa para que outras pessoas, além de muito ricas, possam viver do juro do dinheiro próprio. Todas as pessoas de fortunas médias se veriam obrigadas a superintender pessoalmente a aplicação de seu capital a ser homem de negócios ou a lançar-se em qualquer ramo do negócio, fecha aspas. Tal é a situação, tal situação é a preferida da economia política, abre aspas. A proporção que existe entre a soma dos capitais e os rendimentos determina em toda parte a proporção que se encontra a indústria e a ociosidade. Onde o capital predomina, prevalece também a indústria. Onde os rendimentos levam a melhor, reina a ociosidade, fecha aspas. Que, que se passa com a aplicação do capital nessa situação de concorrência intensificada, abre aspas. Com o aumento dos capitais, deve aumentar a quantidade dos fundos que se emprestam a juros. Com a multiplicação desses fundos, diminui necessariamente o juro, porque o preço do mercado das coisas baixa à medida que aumenta a sua quantidade. 2. Porque o aumento dos capitais num dado país torna-se mais difícil aplicar porque com o aumento dos capitais num dado país, torna-se mais difícil aplicar um novo capital de modo vantajoso. Surge uma concorrência entre os diferentes capitais, enquanto o proprietário de um capital faz todos os esforços possíveis para se apoderar do negócio que se encontra ocupado por outro capital. Mas, na maior parte dos casos, não pode ter esperança de empurrar do seu lugar esse capital, senão pela oferta de melhores condições para negociar. Deve não só vender mais barato o produto, mas muitas vezes, a fim de obter a oportunidade da venda, tem de o comprar mais caro. Quanto mais aumentarem os fundos para a manutenção do trabalho produtivo, maior será a procura de trabalho produtivo, maior será também a procura de trabalho. Os trabalhadores encontram emprego com facilidade, mas os capitalistas têm dificuldade em encontrar trabalhadores. A concorrência dos capitalistas faz subir os salários do trabalho e descer o lucro. Fecha aspas. Por consequência, o pequeno capitalista tem de escolher ou consumir o seu capital, visto que não se pode continuar a viver dos juros, cessando assim de ser capitalista. 2. Ou montar pessoalmente um negócio, vender mais barato suas mercadorias e comprá-las mais caro do que o capitalista mais rico e pagar salários mais altos. Portanto, arruinar-se a si mesmo, uma vez que o preço do mercado já se encontra muito baixo como resultado da intensa concorrência por nossos pressupostos. Se, em contrapartida, o grande capitalista quiser derrubar o pequeno capitalista, possui em relação a ele todas as vantagens que o capitalista, enquanto capitalista, tem perante o trabalhador. Os pequenos lucros não lhes são compensados pela maior quantidade do seu capital e consegue mesmo suportar perdas momentâneas até que o pequeno capitalista se arruína e ele se vê livre da concorrência. Desta maneira, acumula também os lucros do pequeno capitalista. Além disso, o grande capitalista compra sempre mais barato que o pequeno, porque compra em grandes quantidades. Por conseguinte, também pode vender mais barato sem prejuízo. Mas se a queda da taxa de dinheiro transforma os capitalistas médios de homens com meios privados em negociantes, por sua vez, com o aumento dos capitais comerciais e o pequeno lucro daí resultante provocam a queda da taxa do dinheiro. Abre aspas, mas quando o benefício que é possível obter pelo uso de um capital diminui, forçosamente diminui também o preço que se pode pagar pelo uso deste capital. Quanto mais aumentam a riqueza, a indústria, a população, tanto mais diminui o juro, por conseguinte, também o lucro dos capitais. No entanto, apesar da diminuição do lucro, eles continuam a aumentar e muito mais depressa do que antes, apesar da diminuição dos juros. Um grande capital, embora com pequenos lucros, cresce de modo geral muito mais rapidamente do que um pequeno capital com grandes lucros. Dinheiro se faz dinheiro, diz o provérbio. Fecha aspas. Assim, se a este grande capital se opõe
pequenos capitais com lucros pequenos, como acontece nas condições pressupostas de intensa concorrência, aquele esmagará esses por completo. A consequência inevitável da concorrência é a geral determinação das mercadorias, a adulteração, a produção de má qualidade, a contaminação universal, tal como ela se revela nas grandes cidades. Outro pormenor importante na concorrência entre os grandes e os pequenos capitais é a relação entre capital fixo e capital circulante. Abre aspas. O capital circulante é um capital que é aplicado para a produção de meios de subsistência de manufatura ou de comércio. O capital, assim, é emprega e não dá rendimento ou lucro ao seu possuidor, enquanto ele permanecer na sua posse ou continuar sob a mesma forma. Sai da sua mão sob determinada forma para a ele regressar sob outra forma diferente, ou só por meio da circulação ou do incessante intercâmbio que lhe proporciona algum lucro. O capital fixo é o capital empregue no melhoramento de terras, na compra de máquinas, de instrumentos, de utensílios e de outras coisas semelhantes. Toda economia na manutenção do capital fixo constitui um aumento do rendimento líquido da sociedade. A totalidade do capital de qualquer empresário se encontra necessariamente dividida entre seu capital fixo e seu capital circulante. Enquanto a soma do capital permanece idêntica, tanto quanto menor for uma das partes, tanto maior será necessariamente a outra. O capital circulante lhe fornece os materiais e os salários do trabalho e põe a indústria em movimento. Por consequência, toda economia no capital fixo, que não diminui a força produtiva do trabalho, aumenta os fundos que põem em ação a indústria. Vê-se de antemão que a relação entre capital fixo e capital circulante é muito mais favorável aos grandes do que aos pequenos capitalistas. O capital fixo suplementar requerido por um grande banqueiro é insignificante em comparação com o de um pequeno. O seu capital fixo se limita a um escritório. O equipamento de um grande proprietário rural não aumenta em proporção à diminuição de sua propriedade. De modo análogo, o crédito que um grande capitalista possui em comparação com um pequeno também representa uma maior economia do capital, economia no capital fixo, isto é, no dinheiro que deve ter sempre disponível. Por fim, é evidente que onde o trabalho industrial atingiu uma fase adiantada, em que o trabalho manual se transformou em trabalho de fábrica, a totalidade do capital do pequeno capitalista nem sequer chega para prover com o capital fixo necessário. Sabe-se que os trabalhos da grande cultura habitualmente só ocupam um pequeno número de braços. Geralmente, na acumulação dos grandes capitais, se encontra também uma concentração e racionalização do capital fixo, em comparação com os pequenos capitalistas. O grande capitalista introduz para si próprio uma espécie de organização dos instrumentos de trabalho. Abre aspas, de modo semelhante, na esfera da indústria, já toda a manufatura ou toda a fábrica constitui a coordenação compreensiva de uma grande propriedade material com numerosas e diversificadas capacidades intelectuais e competências técnicas para o comum objetivo da produção, onde a legislação mantém a extensa propriedade fundiária. O excedente de uma população em ascenso é impelida para as oficinas e, portanto, o campo da indústria onde a maior parte da população dos proprietários se amontoa, como acontece na Grã-Bretanha, mas onde a legislação permite a contínua divisão da terra, como na França, aumenta o número dos pequenos proprietários endividados, que, pela incessante subdivisão da terra, são empurrados para a classe dos necessitados e insatisfeitos. Se, por fim, esta subdivisão e dívida atingir um elevado nível, a grande propriedade fundiária absorverá de novo a pequena, tal como a grande indústria aniquilará a pequena. E visto que mais uma vez se reconstituem as grandes propriedades, os trabalhadores sem posses, que já não são necessários para a cultura, se veem empurrados para a indústria. A natureza das mercadorias da mesma espécie é modificada pelas mudanças no modo de produção e, sobretudo, pelo uso da maquinaria. Só pela eliminação do trabalho humano foi possível fiar de uma libra de algodão com valor de 3 xelins e 8 dinheiros, 350 meadas com 167 milhas inglesas de comprimento, ou 36 milhas alemãs, com o valor de 25 guinéus. Na Inglaterra, os artigos de algodão nos últimos 45 anos baixaram em média cerca de 11 dozeavos e, segundo os cálculos de Marshall,
A mesma quantidade de produtos que em 1814 custava 16 shillings pode agora ser fornecido por cerca de 1 shilling e 10 dinheiros. O preço muito mais baixo dos produtos industriais aumentou o consumo interno, bem como o mercado externo. Aconteceu assim, em conexão com este fato, que na Grã-Bretanha o número de trabalhadores na indústria de algodão não diminuiu com a introdução da maquinaria, mas aumentou de 40 mil para 1,5 milhão. No que concerne ao ganho dos empresários e trabalhadores industriais, a crescente concorrência entre os donos de fábricas reduziu necessariamente os lucros em relação à quantidade dos produtos. Em 1820 e 1833, o lucro bruto dos produtores de Manchester numa peça de algodão caiu de 4 shillings e 1/3 de dinheiro para 1 shilling e 9 dinheiros. Mas, de maneira a compensar esta perda, se intensificou muito mais a escala de produção. O resultado é que, em alguns ramos da indústria, a superprodução, que surgem frequentes bancarrotas, gerando-se assim no interior da classe dos capitalistas e dos patrões uma flutuação da propriedade, que impele para o proletariado uma parte dos economicamente arruinados, que há frequentes e súbitos crescimentos ou baixas na procura de trabalho, cujas desvantagens é sempre a classe dos assalariados que amargamente as experimenta. Alugar o próprio trabalho é iniciar a escravidão. Alugar a matéria do trabalho é constituir a própria liberdade. O trabalho é comum ao homem, mas a matéria nada tem do homem. 4. O elemento natural, que é importante para a criação da riqueza, sem o elemento do trabalho, recebe o poder mágico de ser fecundado para eles, os proprietários, como se tivessem sido eles proprietários que forneceram este elemento indispensável. Suponho que o trabalho cotidiano de um operário que lhe rende uma média de 400 francos por ano e que esta soma é suficiente para que cada adulto viva ao nível da subsistência. Então, todo proprietário de 2.000 francos de juros, dízimas, rendas, etc., força indiretamente 5 homens a trabalhar para ele. 100.000 francos de rendimento representam o trabalho de 250 homens e 1 milhão o trabalho de 2.500 indivíduos. Por conseguinte, 300 milhões representam o trabalho de 650 mil trabalhadores. Os proprietários receberam Os proprietários receberam da lei dos homens o direito de usar e abusar, isto é, de fazer o que lhes agrada com a matéria de todo o trabalho. Jamais estão obrigados por lei a fornecer oportunamente ou mesmo ou sempre trabalho aos não proprietários, ou a lhes pagar um salário sempre adequado. Plena liberdade quanto à natureza, à quantidade, à oportunidade, à produção, ao uso, ao consumo de riquezas, à disposição dos materiais de trabalho. Cada qual é livre para permutar as suas posses como bem entender, sem outra consideração que não seja do próprio interesse individual. A concorrência exprime apenas a troca facultativa, que em si já é a congruência próxima e lógica do direito individual de usar e abusar dos instrumentos de toda a produção. Os 3 momentos econômicos que constituem uma unidade, o direito ao uso, abuso, a livre fórmula e a concorrência arbitrária, têm as seguintes consequências: cada qual produz o que quiser, como quiser, quando quiser, onde quiser. Produz bem ou mal, demasiado ou não bastante, demasiado cedo ou demasiado tarde, demasiado caro ou demasiado barato. Ninguém sabe onde conseguirá vender o produto, ou como, quando, onde ou a quem venderá. O mesmo se diga a respeito das compras. O produtor ignora as necessidades e os recursos, a procura e a oferta. Vende quando quer, quando pode, onde quer, a quem quer, ao preço que quer. Compra da mesma maneira. Em tudo isto é sempre o joguete do acaso. O escravo da lei do mais forte, do menos apressado, do mais rico. Enquanto de um lado a grande necessidade, do outro a superabundância e desperdício. Enquanto um produtor vende muito caro com enormes lucros, o outro nada vende, ou vende com perdas. A oferta ignora a procura e a procura ignora a oferta. Abre aspas, você produz acreditando no gosto ou numa moda que se manifesta no público dos consumidores. Mas quando já está prestes a lhe fornecer a mercadoria, a fantasia mudou e se fixou no outro gênero de produto. Consequências infalíveis, a permanência e a universalização das bancarrotas, as fraudes, as ruínas súbitas
e as fortunas inesperadas, as crises comerciais, o desemprego, os excedentes ou as carências periódicas, a instabilidade e a degradação dos salários e lucros, as perdas maciças ou o desperdício de riquezas, de tempo e de esforços na arena de uma concorrência desesperada. Fecha aspas. Ricardo, no seu livro Renda da Terra, as nações são apenas oficinas de produção. O homem é uma máquina para consumir e produzir. A vida humana é um capital. As leis econômicas regem cegamente o mundo. Para Ricardo, os homens são nada, o produto é tudo. No capítulo 26 da tradução francesa, lemos: para um indivíduo com capital de 20 mil, cujos lucros fossem de 2 mil por ano, seria completamente indiferente que seu capital empregasse 100 ou 1000 homens. Não será semelhante o interesse real de uma nação, contanto que o rendimento líquido real, as suas rendas e lucros sejam os mesmos, não tem importância que a nação consista em 10 ou 12 milhões de habitantes. De fato, disse Sismond, só falta desejar que o rei, depois de ficar sozinho na ilha, faça por meio da ação de uma manivela, realizar por autômatos todo o trabalho da Inglaterra. O senhor que compra o trabalho do operário a um preço tão baixo que só dificilmente chega para as necessidades mais prementes, não é responsável nem pela insuficiência dos salários, nem pelas horas excessivas de trabalho. Também ele se encontra submetido à lei que impõe. A miséria procede não tanto dos homens quanto do poder das coisas. Na Inglaterra, há muitas localidades onde os habitantes não têm os capitais necessários para o perfeito cultivo das terras. A lã dos condados do sul da Escócia tem em grande parte de fazer uma longa viagem por terra, através de maus caminhos, para ser manufaturada em Yorkshire, já que no local de produção não há capitais para sua manufatura. Na Inglaterra, há muitas pequenas cidades fabris, cujos habitantes não possuem capital suficiente para transportar seus produtos industriais até aos longínquos mercados, onde encontrariam procura e consumidores. Os comerciantes figuram aqui como simples agentes de negociantes mais ricos, que vivem em algumas das maiores cidades comerciais. Para aumentar o produto anual da terra e do trabalho de qualquer nação, o único meio é aumentar, quanto ao número, os trabalhadores produtivos, ou aumentar, quanto ao poder, faculdade produtiva dos trabalhadores anteriormente empregados. Em qualquer dos casos, é quase sempre imperioso um aumento de capital, porque, segundo a natureza das coisas, a acumulação, grifos de Marx, de um capital deve ser anterior à divisão do trabalho. Então, o trabalho não poderá se subdividir mais a não ser só na proporção em que os capitais se tenham progressivamente acumulado. Quanto mais trabalho se subdivide, mais aumenta a quantidade de materiais que igual número de pessoas pode pôr em ação, porque as tarefas de cada trabalhador se reduzem gradualmente a um maior grau de simplicidade. Acabam por se inventar novas máquinas para facilitar e encurtar as tarefas. No entanto, à medida que a divisão de trabalho se expande, se torna necessário para que mesmo número de operários tenha emprego permanente, que antes se tenham acumulado igual provisão de gêneros alimentícios, provisão muito maior do que teria sido necessário num estado muito menos avançado, num estado de coisas muito menos avançado. Mas o número de trabalhadores de cada ramo de trabalho aumenta simultaneamente com a divisão do trabalho no sobredito ramo, ou melhor, o aumento do seu número é que os põe na situação deste número de se classificarem e subdividirem. Assim como a acumulação de fundos é previamente necessária para a grande expansão das forças produtivas do trabalho, assim também a acumulação dos capitais induz naturalmente a uma expansão. O capitalista, pelo emprego do capital, deseja necessariamente produzir a máxima quantidade possível de trabalho. Se esforça, portanto, por produzir entre os trabalhadores a mais conveniente divisão do trabalho e fornecê-los com melhores máquinas que for possível. As suas capacidades para ser bem-sucedido em ambos os objetivos estão geralmente em proporção com a expansão do seu capital, com o número de pessoas que semelhante capital pode empregar. Por conseguinte, não é só a quantidade de indústria que aumenta em um país por meio do crescimento do capital, grifo de Marx, que ela põe em atividade, mas devido a tal crescimento que esta mesma quantidade de indústria produz muito maior quantidade de trabalho, fecha aspas. Daí a superprodução.
abre aspas, mais amplas combinações das forças produtivas na indústria e no comércio através da unificação de numerosas e diversas forças humanas e naturais para empreendimentos em larga escala. Aqui e além, estreita interrelação entre os principais ramos da produção. Assim, grandes industriais procurarão adquirir grandes propriedades fundiárias, do mesmo modo a tentar conseguir diretamente, não, e não de terceira mão, mas ao menos uma parte das matérias-primas necessárias para a sua indústria, ou então estabelecido uma organização comercial em conexão com a sua indústria, não só para a venda dos próprios produtos, mas também para a compra de outras mercadorias e para a venda das mesmas aos seus trabalhadores. Na Inglaterra, onde certos patrões de fábrica estão às vezes à cabeça de 10 a 12 mil trabalhadores, e tais combinações de diferentes ramos de produção sob uma só, grifo de Marx, cabeça dirigente, tais pequenos estados ou províncias dentro do estado já não são raros. Deste modo, os proprietários de minas perto de Birmingham se apoderaram recentemente de todo, grifo de Marx, processo de fundição de terra, que antes se encontrava dividido entre diversos empresários e proprietários. Vê-se o destino mineiro de Birmingham, Deutsche Wirtel Arstrich. Por fim, vemos em muitas companhias anônimas que se tornaram tão numerosas, amplas combinações de recursos monetários de numerosos acionistas com os conhecimentos científicos técnicos de outros, a quem foi confiada a execução do trabalho. Assim, é possível aos capitalistas utilizar as suas economias em muitos ramos da produção e aplicá-las ainda na produção agrícola, industrial e comercial. Os seus interesses se tornaram, deste modo, multilaterais, e os conflitos entre os interesses da indústria, agricultura e comércio se atenuaram e se fundiram. Mas a maior oportunidade de empregar lucrativamente o capital das maneiras mais diversas tende a intensificar o conflito entre as classes possuidoras e não possuidoras. Fecha aspas. O monstruoso lucro que os proprietários de imóveis tiram da matéria. O aluguel é inversamente proporcional à miséria industrial. Igualmente, a percentagem adquirida dos vícios e dos proletários arruinados, prostituição, alcoolismo, prestamista, a acumulação dos capitais aumenta e diminui entre eles a concorrência. Quando o capital e a propriedade fundiária se encontram unidos nas mesmas mãos. E também quando o capital é capaz, devido ao seu aumento, de combinar diferentes ramos de produção, em diferença em relação aos homens, os 20 bilhetes de loteria de Smith, o rendimento líquido e bruto de SEI.